Fala, cervejeiros! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos! Mais um vídeo com cerveja começando. Tô aqui esperando minha esposa para sair para almoçar. Pensei, vai que ela demora um pouquinho aí para se arrumar, terminar a maquiagem, aquela coisa toda. Gravar um vídeo, né? Por que não? Então vamos lá, hoje eu vou trazer duas dúvidas aqui para vocês, coisa rápida. É mais até não muito técnico, mas mais falando um pouco de como eu faço. Eu acho que muita gente me pergunta, muita gente quer saber muitas vezes como eu faço. Não a parte técnica, não exatamente o que é, da onde que vem, vamos dizer assim, mas Daniel, como que você faz? Então, vamos lá, ó. A Patrícia Pereira mandou a primeira aqui, sobre dry hopping. Em quais momentos da fermentação primária e secundária eu faço dry hopping? Então, Patrícia, é basicamente o seguinte, você pode fazer tanto na primária quanto na secundária, e meu objetivo aqui é mais falar como eu costumo fazer. Lembrando que é bem delicada essa questão, porque varia muito de cerveja para cerveja, de variedade de lúpulo para variedade de lúpulo, de cervejeiro para cervejeiro, de característica que você quer buscar. Tem várias variáveis, vamos dizer assim, nesse processo que vão impactar um pouco. Poder fazer, você pode fazer em qualquer uma. Fermentação primária, fermentação secundária, maturação, cold crash, em qualquer momento de etapa fria do processo a gente pode entrar com dry hopping, tá? Qual é a vantagem, por exemplo, de fazer na primária? A gente tem a entrada de oxigênio que tem no sistema por conta de abrir o balde, para colocar o dry hopping e tal, vai fazer com que ainda a atividade ali das leveduras consumam pelo menos parte desse oxigênio e diminui o efeito de oxidação, por exemplo. Isso é uma vantagem. Qual que é a desvantagem? A gente perde muito, porque a gente está com fermentação ativa, muito dos óleos que vão trazer esse aroma vão ser perdidos por conta da atividade, né, da expulsão do CO2. Então, é um problema. Fermentação secundária é bom também fazer, vale a pena fazer, por exemplo, que a gente está em temperaturas mais altas, a extração dos aromas e sabores é um pouco mais elevada, mas tudo é muito delicado porque varia, como eu falei, varia bastante de estilo para estilo. Falando em fermentação primária e secundária, a gente tem a questão de biotransformação, então a atividade de leveduras com os óleos e outros compostos do lúpulo vão dar resultados em outros compostos que ainda não são nem muito conhecidos, tem vários estudos já nessa linha, mas muito pouca coisa conclusiva, e já se viu que é muito associado com a variedade de levedura, quantidade de levedura, temperatura que está a fermentação, variedade de lúpulo, então é muita variável, de fato, para que a gente consiga ter um padrão. A grande questão aqui é, pode fazer? Pode. Como que eu gosto de fazer? Eu costumo muito fazer os meus dry hopping na parte mais fria da maturação, vamos dizer, eu faço temperatura de fermentação, fermentação secundária para um descanso de acetil, sempre, mesmo para azeite, eu sempre aumento um pouco a temperatura. Depois eu gosto de deixar 1, 2 semanas na casa de 10, 15 graus. E é geralmente nessa temperatura que eu faço dry hopping. Já fiz também dry hopping em temperaturas mais baixas, na casa de 5, 6 graus. Também tive resultados interessantes. Tá? Então todos os processos, as etapas, tempos, temperaturas são válidos. Então é muita questão de teste, ver como é que fica e ver se aplica, se gosta ou não. Via de regra, eu não gosto muito de fazer dry hopping em temperaturas muito altas, na casa de 20, 20 e poucos graus, que seria geralmente a fermentação secundária, considerando ales, mas tem muita gente que faz também, eu não gosto muito. Quando são cargas muito altas de dry hopping, se eu for fazer uma New England IPA, por exemplo, fala-se muito em fazer um dry hopping ainda em fermentação ativa e depois em maturação. Se vai muito dry hopping, fazer 2, 3 adições de dry hopping também é interessante, e não uma só muito grande, isso também é válido. Mas lembrando sempre, tá, que se for fazer bastante, etc., tem algumas técnicas para ter uma melhor IPA. Eu gravei um vídeo esses dias aí falando sobre isso. Dá uma olhada, procura para vocês verem. A grande delas, né, a principal, talvez seja a gente eliminar o contato do oxigênio com a cerveja pronta. Então a gente conseguir manter fora, se a gente for fazer 2, 3 adições de lúpulo com dry hopping, é muito importante controlar essa entrada de oxigênio no sistema, tá bom? E a outra dúvida, essa aqui é até bem simples, mas eu achei legal porque voltei no tempo aqui, me lembrei de umas coisas, que foi do Valber Salles. Ele mandou: Daniel, posso fazer cerveja em fogão a lenha? Controlando a temperatura, é claro. E Valber pode, né? Basicamente pode, para a gente misturar uma cerveja, a gente precisa de uma fonte de calor e pode ser qualquer uma. E eu falei disso porque a primeira cerveja, meu primeiro teste foi um fogão a lenha na casa dos meus pais. E eu tive muito esse pensamento, puta, eu vou fazer cerveja, então eu vou fazer uma cerveja bem rústica. Eu lembro que eu acho que na época eu falei uma rustic beer, e vou fazer ela com fogão a lenha, uma coisa bem diferente e tal. Claro que, na verdade, na moral da história, a gente está colocando só uma fonte de calor para controlar a temperatura.
É mais difícil, vamos dizer assim, porque a gente tem que controlar a lenha para ter o fogo, para controlar a cerveja, a temperatura ali do mesh. É um pouco mais difícil. Na fervura, é bom que a gente consegue fazer uma fervura vigorosa, consegue chegar bastante com bastante fogo, mas é mais uma coisa para se preocupar, vamos dizer assim. Não, talvez muito por isso, até porque a primeira e a segunda cervejas que eu fiz não deu muito certo. Eu também parei de utilizar o fogão a lenha, mas dá para utilizar tranquilamente, tá? Dependendo da lenha, dependendo de como você estiver fazendo, se estiver fazendo muito fumaça, pode trazer um pouco de caráter defumado e tal. Se isso for interessante, você pode até pensar em colocar alguma coisa. Não, pelo menos as que eu fiz não trouxe muito disso, tá? Mas é uma coisa que se pode tentar trazer, mas eu não acho interessante. Mas se você tem um fogão a lenha, quer usar, tranquilamente, dá. Como eu disse, só é mais uma coisa para se preocupar, né? Eu não gosto muito de me preocupar com muitas coisas no processo, para que o processo seja mais tranquilo, mais prazeroso. Mas se você consegue controlar o fogão a lenha tranquilo e tendo prazer e se divertindo, ótimo, sem problemas nenhum, tá bom? Valber, eu não sei se eu falei Walter ou Val, é Valber Salles. Espero que tenham gostado da dica de hoje. Bom final de semana para vocês. Lembrando, segunda-feira começa o nosso workshop cervejeiro. Se não tiver inscrito ainda, garanta sua participação. Aqui na descrição do vídeo, nesse botão, algum botão aqui embaixo vai ter para você garantir a sua participação. Beleza? Abraço, bom final de semana. Valeu!